Bom dia, terceiro ano. Vamos às atividades da semana 4 de Geografia. Observe o mapa mundi dos principais blocos econômicos para responder às atividades 1 e 2. Na atividade 1, no mapa, em cada um dos retângulos, escreva o nome do bloco econômico representado. Caso vocês, como eu já estou sabendo, a maioria vai entregar somente as respostas, como que vocês poderiam fazer da melhor forma as respostas dessa atividade? Na folha de resposta, colocar os retângulos nas respectivas cores em que aparecem aí o verde, o laranja, o lilás, o vermelho, amarelo, rosa, azul, para facilitar. Então, o bloco econômico se apresenta na cor verde. São estes países que formam o chamado bloco econômico do Mercosul, formado por Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Temos a presença da Venezuela, só que a Venezuela em 2016, tá? Ela foi parcialmente retirada do bloco, ela é somente um membro observador sem direito a voto e veto nas decisões do bloco econômico. Então, nesse retângulo verde, vocês vão escrever o nome Mercosul. O laranja são estes países aqui próximos, vizinhos do Brasil. Nós temos Bolívia, nós temos Peru, Equador, Colômbia. Esse bloco econômico é chamado de Comunidade Andina, na coluna laranja aí, no retângulo laranja, Comunidade Andina. O bloco econômico no retângulo lilás. Países na Europa que formam o bloco econômico da União Europeia. O retângulo vermelho, países aqui na América Central, o bloco econômico do MCCA, formado pelos países da América Central. O retângulo amarelo mostra o que? Os países do bloco econômico chamado NAFTA, formado por Canadá, Estados Unidos e México. O retângulo rosa mostra o que? Países europeus após o fim da Guerra Fria, que vão passar por um processo de transição econômica, saindo do socialismo para a entrada no capitalismo. O bloco econômico chamado CEI, Comunidade dos Estados Independentes. O retângulo azul, países aqui na África do Sul, o Acordo de Cooperação Social e Econômica da África do Sul, chamado SADC, a sigla SADC, SADC. Para a atividade 2, qual bloco que o Brasil faz parte cite o acordo estabelecido entre os países membros desse bloco?
o Brasil faz parte do bloco econômico Mercosul. Né? O Mercosul significa o quê? Mercado Comum do Cone Sul. É um bloco econômico, né, que foi criado em 1991 através do Tratado de Assunção. Então, além do Brasil, nós temos a participação do Uruguai, do Paraguai, Argentina também, né, como eu já tinha falado antes. Venezuela, né, ela está parcialmente, né, bloqueada no Mercosul desde o ano de 2016 por conta, né, de questões políticas e econômicas que não estão de acordo, né, com as diretrizes econômicas e políticas dos países membros do Mercosul. Atividade 3. Em um mundo economicamente globalizado, o capital não encontra fronteiras físicas e, dessa forma, reina a liberdade de comércio entre os países do mundo. Para o maior fortalecimento das posições econômicas ou para intensificar as relações comerciais entre si, alguns países formam alianças, chamadas blocos econômicos. Cite 2 pontos positivos e 2 pontos negativos da criação de blocos econômicos. Então, quais são os 2 pontos positivos na formação de um bloco econômico? Primeiro ponto positivo: fortalecimento da economia interna e da economia externa dos países membros. O segundo ponto positivo: uma cooperação econômica em termos de transferência tecnológica que possa permitir que todos os países membros possam ter as mesmas condições de desenvolvimento e de produção e possam ter, né, condições de igualdade de poderem participar no mercado internacional. Agora, 2 pontos negativos. 2 pontos negativos da criação dos blocos econômicos. Desculpem aí a falha, o sinal da internet caiu novamente. Quando se fala em ponto negativo, é alguma característica que não vai que não vai ser bom, né? Que não vai ser boa para os países membros deste bloco econômico aí. Então, um dos pontos negativos que a gente pode citar é que aumenta-se, né, a dependência dos países em relação aos outros países do mesmo bloco econômico. Então, vai aumentar muito, né, essa dependência dos outros países. Um outro exemplo é a questão das mercadorias.
quando elas são produzidas pelos países membros de um bloco e têm que ser comercializadas no mercado internacional, não será, por exemplo, uma frota automobilística brasileira que vai ser negociada a nível internacional. É a frota automobilística do Mercosul que vai ser negociada no mercado internacional. Um outro exemplo de ponto negativo é que se algum país membro apresentar uma forte crise econômica, a economia dos outros países membros do mesmo bloco econômico, ela vai sofrer muito com essa crise econômica também. Então esses são os pontos positivos e pontos negativos. Observe a charge para responder as questões 4 e 5. Livre comércio é uma característica importante, né, dos blocos econômicos. Ok, agora vamos ver. Qual de vocês aceita trabalhar por menos? O que significa trabalhar por menos? Trabalhar ganhando o quê? Salários mais baixos. Então, ou seja, nós temos a questão, né, da necessidade dos trabalhadores manterem as suas famílias, né, de se manterem, né, as necessidades básicas. Então, nesse processo de globalização econômica, a característica do livre comércio, ela apresenta esse ponto negativo aí. Para continuarem no emprego, muitas empresas irão o quê? Pressionar os trabalhadores, né, que queiram ganhar menos, mas para que eles possam continuar trabalhando e produzindo as riquezas dessas empresas aí. Então nós temos exemplos, né, de empresas que operam na China, por exemplo. Né? A China é um dos principais países em que a mão de obra ela é super explorada e mal paga, né, em relação a outros países no mundo. Então, na atividade 4, quem são os países representados na imagem em cada um dos lados da mesa? Então, quem são, né, esses países aí apresentados em cada um dos lados da mesa? Então, vamos ao lado esquerdo primeiro, que representam, né, o livre comércio aí. Então, do lado esquerdo da mesa, né, quem são os países aí? São países desenvolvidos, né? Estados Unidos e países da União Europeia. São eles os países sedes das grandes empresas transnacionais que se deslocam para produzirem onde? Em países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento, explorando toda essa mão de obra local. Então, do lado direito, quem são, né, os países representados?
Vamos ter o quê? Países subdesenvolvidos como China, México, países da América Latina como Brasil também, né? Venezuelanos, Paraguai, países africanos também. Por quê? Os países do lado direito, que são os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, eles são usados, né, pelos países desenvolvidos ricos como mão de obra barata para instalar suas fábricas ou para comprar matéria-prima por preços mais baixos. Atividade 5. Relacione a placa sobre a mesa com a pergunta feita pelo personagem. O que diz a placa? Livre comércio. Qual que é a fala do personagem? Ok, agora vamos ver. Qual de vocês aceita trabalhar por menos? Trabalhar para ganhar menos. É uma proposta bastante indecente. Então a placa livre comércio. Ok, vamos ver. Qual de vocês aceita trabalhar por menos? Então a pergunta feita pelo personagem, ela se relaciona à placa ao fato de que os trabalhadores, que são os personagens em maior quantidade na charge, estão procurando emprego e têm a condição de serem homens livres. E se são considerados homens livres, eles têm o direito, né, de escolher se trabalham ou não com o salário determinado pelos patrões, que provavelmente vai ser o que? Salários muito baixos, né? Uma verdadeira merreca paga por essas grandes empresas transnacionais. Então, terceiro ano, por aqui a gente terminou, tá? A atividade da semana 4.